hoje eu vou contar para vocês o dia que eu descobri que eu fui aprovado em medicina, que na verdade foi uma grande surpresa para mim, né? Eu não imaginava, não esperava que eu ia conseguir passar em medicina. Inclusive eu acreditei que eu teria que estudar mais um ano, porque eu estudei apenas 60 dias de estudo, né? Eu tinha pouquíssimo tempo para estudar até a prova, né? Para quem conhece a minha história sabe que eu fazia educação física, né? Então foi todo um processo, foi toda uma de ter coragem de abandonar a educação física, as opiniões da minha família, né? E as crenças limitantes que eu tinha, e eu não sabia como conseguir chegar nesse objetivo, né? Porque eu tentei cursinho, não funcionou. Eu tentei cronograma, não funcionou. Eu tentei videoaulas, não funcionou. Então eu não sabia, inclusive, né, pelo fato de eu ser diagnosticado com TDAH e dislexia, que o TDAH é um transtorno de desatenção e a dislexia é um transtorno de aprendizagem, né? Então eu tinha o combo, né? E aí isso me gerava várias crenças limitantes, vários pensamentos negativos, e eu achava que eu não era capaz de alcançar uma vaga em medicina, até pelo fato de eu ser filho de empregada doméstica. Então foi uma construção mental interna minha, né, de buscar recursos e fatos que provasse para mim que eu poderia passar em medicina. Aí eu fui fazer um curso com um professor de neurociência norte-americano, que era uma mentoria sobre memorização, né? Então ali ele ensinava estratégias mentais de como que o cérebro memoriza qualquer coisa, né? Aí eu lembro que na primeira aula ele ensinava a memorizar o número pi, né? Que você criava uma neuroassociação do conteúdo da informação que você quer gravar na sua mente, que você quer compreender, associava a um local, né? Porque o hipocampo, que é o centro responsável pela memorização, ele funciona baseado em locais. Então, isso eu lembro que foi um dos maiores investimentos, né, da minha vida, mas foi o melhor, porque foi a partir desse curso que eu vi, cara, eu consigo passar, basta eu ter a técnica correta, basta eu ter o método correto, e através dessa metodologia de estudo eu consegui memorizar fórmulas de física que eu nunca consegui memorizar, matemática, estrutura de redação, né, e aí eu fiz uma preparação, né, muito curta, né, inclusive eu até recomendo que você faça uma preparação de mais tempo, né, 6 meses a 10 meses, né, isso seria, o ideal é a média, mais ou menos assim que eu vejo os alunos lá no método Atleta da Mente. Mas também tive alunos que conseguiram, né, com 90 dias, 4 meses, né, e inclusive também 60 dias que conseguiram uma aprovação é, muito rápido, né, porque dentro da mentoria eu ensino para eles, né, como abarcar todas as matérias com apenas 60 dias de estudo, né, não todas as matérias mais cobradas, as matérias mais relevantes na prova, né, então no primeiro ciclo essa mentoria, esse método, ele funciona com ciclos de 60 dias, então já no primeiro ciclo o aluno já consegue, né, abarcar todos os principais conteúdos mais cobrados na prova, né, não vai conseguir estudar tudo, mas ele consegue, e aí depois, né, ele vai lapidando, né, ele vai aperfeiçoando a base dele, o conhecimento dele, enfim, ele vai evoluindo aos pouquinhos. E aí eu achava, então, como foi uma preparação muito curta, eu achava que eu não ia conseguir, né? Que eu teria que estudar mais, talvez mais 6 meses, mais 10 meses, né? Para mim conseguir uma aprovação em medicina. Meu objetivo, né? A minha estratégia, como eu ia continuar trabalhando na academia, era passar na faculdade particular da minha cidade, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Passo Fundo, né? Então lá tinha uma faculdade particular, privada, e eles forneciam bolsas, né, para aqueles alunos que tinham uma boa colocação na prova, né? Então essa era a minha estratégia, e não teria condições, né, e até recursos para, por exemplo, ir para a capital, tentar uma federal, algo do tipo, né? Então eu pensei, cara, vou ser médico igual o cara da Universidade Federal, então vou tentar fazer na particular porque a faculdade sou eu que faço. Tanto que depois, no quarto ano da faculdade, eu consegui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E hoje, como médico, né, nenhum paciente me perguntou onde que eu fiz a faculdade, né? Eles querem saber se você resolveu o problema dele, né? Se eu passo confiança para ele, independente onde que foi a minha formação. Obviamente que se você fez uma boa formação, você consegue transparecer isso para o teu paciente através da tua postura, da tua comunicação, como que você fala sobre as medicações, como que você fala sobre o tratamento, tudo isso passa confiança ou desconfiança em relação ao quanto que você sabe, o quanto que você é bom. Então eu não acho, eu achei que eu não ia conseguir passar, né?
Aí na época eu trabalhava numa academia, tava lá na academia, e eu nem sabia que era uma quarta-feira, eu nem sabia que na quarta-feira sairia o resultado, né? Sairia a lista dos bolsistas, né? Aquelas pessoas que conseguiram passar com bolsa, né? E aí eu fui dar aula na academia, né? Eu era professor de academia, eu fazia educação física, mas acabei abandonando no quinto semestre. Mas continuei trabalhando, continuei trabalhando na academia como um estagiário, um secretário lá da minha chefe, a Fernanda. Aí eu fui lá, trabalhei na academia, ela fechava às 11h30, né? Fechei a academia às 11h30, fui pra casa, almocei. E aí depois do almoço, né? Era meio-dia 15, meio-dia 20, eu fui comer uma melancia, né? Eu abri a geladeira, abri uma melancia, né? Era fevereiro, então que é a estação dessa fruta. Aí cortei um pedaço de melancia, né? Comi ali um pedaço de melancia, né? Eu sempre comia a melancia assistindo algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Aí era uma mesa azulzinha que eu tinha, comi um pedaço de melancia, cortei ela, coloquei no lixo, né? Lavei ali o prato e voltei e sentei. Quando eu sentei, pum! Cara, hoje sai o resultado dos bolsistas, sai a lista de quem conseguiu bolsa, né? E eu pensei, cara, será, né? Porque eu já, na minha cabeça, assim, eu já tinha pensado, não, eu vou estudar mais esse ano, né? Pelo número de acertos, eu sabia que eu tinha ido bem na prova, né? E pela, mais ou menos, a estrutura da minha redação, que era uma estrutura modelo, eu sabia, pô, né? Eu vou conseguir bem na redação, conseguir uma boa quantidade de acertos, tranquilo, né? E aí, olha que interessante, né? Eu pensei, cara, eu acho que eu não vou conseguir, mas, né, vai que... Aí eu abri ali o site não carregava, né? Aí dei o F5 ali uma vez, duas vezes, aí carregou. Aí eu botei meu login, botei minha senha, entrei no site ali, né? Aí eu olhei, né? Porque daí tu parece que tu não consegue ver as coisas, tu fica tão ansioso, né? Tu fica tipo, porque lá no fundo tem um quesinho de esperança, né? Aí eu olhei no site ali, fiquei olhando pro site, carreguei 2, 3 vezes e comecei a carregar esse site. Aí eu olhei ali, primeiro lugar ali, Leonardo. Eu pensei, puta que pariu, né? Será que eu passei mesmo? Será que é meu nome mesmo, né? Aí tu olha o sobrenome, né? Aí tu carrega de novo e aí tu pensa, pô, será que é eu? Aí na hora eu só me ajoelhei assim, comecei a chorar assim, me ajoelhei, né? E comecei a chorar assim, cara. Falei, se for todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, né? E aí eu pensei, cara, se eu for da vontade de Deus, se for para mim essa conquista, eu vou abraçar ela e vou ir para cima, eu vou realizar meu sonho de ser médico. Aí olhei ali de novo, meu nome. Tirei uma foto. Aí eu já conhecia a faculdade, liguei pra faculdade, né? Daí já era. Que aí eu fiquei uma meia hora, né? Isso daí se passou uma meia hora eu olhando, pô, será que é meu nome? Será que tá certo? Olhei pra ver se era medicina, pra ver se não era medicina veterinária. Fiquei uma meia hora ali, né? Aí beleza. Não liguei pra ninguém, né? Aí liguei pra faculdade, né? Aí liguei pra faculdade. Aí eles não atendiam. Liguei uma segunda vez, não atenderam. Liguei, porque acredito que muitas pessoas de outros cursos também estavam ligando, né, pra saber as informações. Aí liguei de novo, também não atenderam. Aí eu pensei, cara, vou ter que ir lá na faculdade. Vou ir lá na faculdade, dava uns 10, 15 minutos da minha casa, vou ter que ir lá na faculdade. Aí antes de eu ir na faculdade, eu liguei pra minha avó, né? Foi a pessoa que investiu em mim, que emprestou cartão de crédito, que além de acreditar que era possível, né, porque ela veio da roça, então ela valorizava muito o estudo, além de ter acreditado em mim com palavras, com incentivo, ela também foi uma pessoa que colocou dinheiro em mim, né, que emprestou cartão de crédito, que emprestou dinheiro para que eu pudesse, né, realizar esse sonho. Aí liguei para ela, ela se desesperou, né, ficou chorando. Na época meu avô, né, que como se fosse um pai para mim, era vivo, né? Então ele também ficou, começou gritando assim, eu lembro que eu escutava ele de fundo assim, gritando, meu Deus, né? E daí eu lembro que ela falava pra mim, né, que ia ter um médico na família, né? Então aquilo mexeu muito comigo, né? Foi muito gratificante. Depois eu liguei pra Vitória, né, que hoje é a minha noiva, que também foi outra pessoa assim que me incentivou muito, né?
acreditou muito no meu sonho. Depois eu liguei pra Júlia, né, minha irmã, contei pra ela, né, que ela tava junto com meu irmão, com o Arthur, né, liguei pra eles contando, também ficaram muito felizes, né. E aí eu fui na faculdade, né, pra ver se era mesmo o meu nome, pra ver se era realmente eu, né. Aí peguei a lista, precisava de vários documentos, né, que era uma bolsa de estudo, né, então você tem que comprovar a sua renda, né. Aí eu tive que buscar vários documentos, né, tive que ligar pra minha mãe, minha empregada doméstica, eu tive que ligar pro meu pai, né, que era segurança noturno na época. Liguei para ele para organizar toda a documentação e conseguir fazer a matrícula na faculdade. Aí isso era na quarta-feira, né? Quinta-feira eu fui para minha cidade natal, que é Soledade, Rio Grande do Sul, né? Que dá mais ou menos uns 60 quilômetros de Passo Fundo. Fui para minha cidade natal. Quinta-feira peguei toda a documentação, fui na escola, né? Aí eu acho que a situação da escola foi a mais legal, né? Porque daí eu fui junto com a minha avó na escola pegar o meu histórico escolar, toda diploma, né, de conclusão do ensino médio, e eu fui reprovado, né, eu era um dos péssimos alunos, né. Eu lembro que a coordenadora lá perguntou, né, que faculdade que eu tinha passado, né, e aí quando a minha avó falou medicina dela, medicina? Medicina veterinária? Não, medicina mesmo. Então foi uma questão simbólica, né? Você voltar naquela escola que você foi humilhado, que você foi criticado, que você foi menosprezado por alguns professores e você voltar ali, né, para pegar o seu currículo, porque você vai fazer a matrícula na faculdade, foi algo assim muito simbólico e foi uma das situações mais felizes da minha vida. Acho que quando eu tiver filhos, talvez eu vou ficar muito mais feliz, obviamente, quando eu tiver filhos, mas essa até então foi a maior conquista, o dia mais feliz da minha vida foi esse, né? Até mais do que o dia que eu peguei o meu diploma de médico, né? Eu também lembro todos os detalhes, vou gravar um vídeo também contando como é que foi esse dia, como que foi lá no Conselho Regional de Medicina, né? Fazer o meu cadastro e pegar meu diploma. Foi um dia extremamente feliz também, né? Foi assim, foi uma conquista muito grande, né? Mas acho que o dia que eu vi o meu nome na lista dos aprovados, um cara improvável, um cara que não era bom em física, que não era bom em matemática, consegui uma vaga em medicina em primeiro lugar, né? Estudando sozinho em casa, com uma metodologia de estudo dos norte-americanos, isso mostrou para mim, cara, eu posso ser quem eu quiser. Né? E eu lembro que daí foi ali, a partir dali que eu comecei, não, cara, passei em medicina, agora a próxima meta é estudar nos Estados Unidos. E 4 anos depois eu consegui atingir esse objetivo. Então, beleza, me formei. Qual que é a próxima meta? A meta é construir a minha clínica. Né? E óbvio que não vai ser do dia para a noite, vai demorar anos também, mas eu estou trabalhando para isso, né? Para montar a minha clínica, né? Ter o meu espaço físico, ter os meus alunos que fizeram a minha mentoria, depois que eles virarem médico, poder vir trabalhar comigo, né? Então, isso é a minha próxima conquista. Por isso que eu falo, né, cara? Tipo, tu começa com baby steps. A primeira meta, escrever uma redação. Depois, acertar 10 questões em matemática. Depois, 15 questões em matemática. E aí você vai evoluindo. Conseguir uma vaga em medicina, né? Conseguiu a vaga em medicina? Beleza. Quero fazer um estágio num hospital top no Brasil. Quero fazer um estágio nos Estados Unidos. Qual que é a tua próxima meta? Qual que é o teu próximo objetivo? Se formou? Beleza. O que tu quer? Tu quer fazer cirurgião? Tu quer ter consultório? Tu quer dar plantões? Tu quer trabalhar em emergência, UTI? O que tu quer? Quais são os teus planos? Quais são os teus objetivos, né? Eu acho que é isso. A vida é assim. Se tu não tiver uma meta, um objetivo, um mapa dos sonhos, coisas que você quer conquistar, fisiologicamente falando, você tá morrendo. Fisiologicamente falando, você tá... você só é mais um, né? Mais um na manada, mais um na corrida dos ratos. Tá bom? Espero que você também possa sentir essa emoção em breve, quando você conquistar a sua vaga em medicina. E se você quer ajuda para acelerar a sua aprovação em medicina, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque todos os dias eu trago conteúdos gratuitos para aquelas pessoas que querem passar em medicina em menos de um ano estudando sozinho em casa.